Mesmo que o navio fosse grande com 3, a opinião pública fala, esse navio não é tudo isso porque não tem A terceira chaminé. a quarta, no caso. Mas uma outra coisa que todo mundo fala, o Olympic era igual ao Titanic, por que o Titanic era maior? Porque ele era mais pesado. Ele tinha 1.000 toneladas a mais. E na navegação, quanto mais peso, maior. Não é só o comprimento. Mas ele é... E de onde vinha esse peso a mais? Então, tem no plano? Tem na imagens nosso dos pacote mídia. Mas uma coisa que isso é interessante de falar. Como o Olympic ficou pronto antes do Titanic, em 1911, o Titanic de 1912, foi a primeira vez que a empresa do Titanic ela teve a oportunidade de testar um navio desse tamanho, desse porte, no mar. Então era tudo novidade. Então, assim, quando o Olympic fez as suas primeiras viagens, os engenheiros da Harland & Wolff, eles estavam atentos a tudo com relação a melhorias que eles podiam fazer nos próximos navios que viriam na série. Isso inclui o Titanic. E uma dessas melhorias, né, para não falar de muitas delas, inclusive nessa questão do peso que o Henrique falou, fica no Convés B do Titanic em relação ao Olympic. O Convés B do Olympic era uma promenade, né, um convés de passeio totalmente fechado. Era um corredor com janelas basculantes, mas era assim, tipo, você tá num dia chuvoso, num dia de tempestade, você não vai pro convés porque não é seguro, mas você pode passear num convés fechado, é uma coisa mais tranquila. Mas eles perceberam que isso não era tão popular no Olympic. Então eles pensaram, se não é tão popular no Olympic, como a gente pode melhorar isso no Titanic? Vamos pegar esse Convés B e encher de cabines. É aí que nasceu o que a gente chama as famosas suítes milionárias do Titanic. Que são as que tem a varandinha pra fora, sabe? No filme você vê a cena da briga entre a Rose e o Jack. Aquilo ali só existe no Titanic, aquilo não existe no Olympic. E tem uma outra questão, ventava demais nesses convéses. E as pessoas não conseguiam, porque era uma rota muito fria, né? Aquela região do... E o Olympic era cheio de porta giratória, pro vento não ficar batendo porta e tal. Aí eles resolveram fechar tudo, colocar a porta normal e expandir esse espaço pra fazer mais ambientes fechados mesmo, entendeu? E é bem curioso, porque o Titanic, ele contava com o que a gente chama de 4 suítes milionárias. E quando eu digo suítes milionárias, porque a primeira classe já era, por si só, muito suntuosa. Mas se você olhar uma cabine padrão de primeira classe naquela época, ela não era tão suntuosa quanto parece. Quem ocupava essas 4 cabines milionárias? Quem ocupou? O casal Strauss. Os Cadessa, o Bruce Ismay. Bruce Ismay era o dono da empresa. E os outros? Agora a outra não vou me recordar. Uma tava desocupada, não tava? Não tenho certeza. Não era da suíte. Mas de todo modo... Mas o que elas tinham diferente das outras de primeira classe? Elas eram quase que um apartamento. Elas tinham um quarto Sala conectado a outro. Quarto, varanda, banheiro. E isso não é todas da primeira classe tinham banheiro. Tem essa também. Isso é bem curioso isso daí, porque nos navios de passageiro, banheiros em suíte, como a gente hoje vê no navio de cruzeiro comum, só se popularizou lá para os anos 50, 60. É verdade, cara. A primeira classe não tinha banheiro. Cara... Era banheiro coletivo. Se o cara da primeira classe que pagou uma baita grana pra viajar desse um piriri, ele tinha que sair no meio da noite pra ir num banheiro coletivo. Ou abre a janela e vai no mar, né? Na emergência, né? Vai qualquer coisa. Uma pia só, né? Mas era fantástico. Eram apartamentos mesmo, com uma promenade privada, uma sala de estar. Agora você imagina, 760 passageiros na terceira classe, tinha 2 banheiros, um masculino e um feminino. Imagina a fila. É tipo um banheiro de shopping, tem as cabininhas era isso, duas banheiras. E é cultural isso, é uma questão cultural de fato daquele período, porque hoje em dia a gente acha isso um absurdo. Um absurdo, toda cabine tem o seu banheiro, tem a sua privacidade, você vai ao banheiro, vai tomar banho. Naquela época, às vezes eles viajavam, né, a travessia durava geralmente uma semana sem tomar banho, era uma coisa... E é cultural. Será que o J.J. Astor não ocupou uma dessas suítes aí? O J.J. Astor, dono do hotel... Waldorf Astoria, né? Em Nova York. É, um dos caras mais ricos da época, né? Que era passageiro. Morreu, né? Ele morreu. A mina caiu em cima dele. Essa é uma das teorias, porque o corpo dele foi encontrado... O tórax estava esmagado. E ele estava coberto de fuligem. Foram reconhecer ele por conta... A mina caiu em cima dele. Sim. Foram reconhecer ele por conta das abotoaduras. A carteira dele estava com ele, com... alguns calhamaços de dólares. Ele era o mais rico a bordo. E a ironia é que foi no hotel dele que foi feito o inquérito que investigou
E que hoje em dia, né, o local onde está o Hotel Waldorf Astoria é onde construíram o Empire State Building, em Nova York. Foi demolido. Isso é uma coisa legal, porque tem muitos lugares que as pessoas passam de turismo e passa desapercebido. Nova York tem muita coisa. O casal Strauss, eles fundaram a Macy's. Macy's, que era a maior loja de departamentos. Até hoje, tem a Macy's Parade, Isso. né, que a biblioteca de Nova York... Esse casal foi aquele que eles não quiseram se salvar? Sim, que a Conta esposa, essa história. Que a esposa dele virou pra ele e falou... Eu não vou embarcar, a gente tá nos botes. Porque mandaram ela embarcar primeiro, mulher, né? O marido dela, né, ofereceu pra ela ir e ela falou: nós estivemos casados por muitos anos, aonde você for eu vou, não vou te deixar. Isso é uma cena que foi filmada. Sim. E não foi colocado no filme. Não foi pra versão esse final. Diálogo. Não. Você vê os dois velhinhos na cama, sabe, com a água entrando? Mas antes disso tem esse diálogo que é real. Essa coisa de voltar pra cama é fictícia, ninguém sabe. Provavelmente eles estavam procurando um bote. Eles ficaram no convés até o final. O James Cameron deu aquele tom mais dramático. E quem mais estava? O Guggenheim estava lá, não é? Sim, Benjamin Guggenheim, né? Sim. Ele, inclusive, é muito célebre uma fala dele que foi dita durante o naufrágio que ele viu que Gloob. Desculpa, gente. Desculpa. Você sabe que pobre Guggenheim. Alguns passageiros comemoraram o naufrágio, né? Como assim? As lagostas. Já estavam lá presas, já. Entendeu? Ganharam a liberdade. O clipe da Dua Lipa isso aí. Mas eu li... Mas qual frase? Que ele disse que nós estamos vestidos nos nossos melhores trajes, prontos para afundar como verdadeiros cavalheiros. Gentlemen. Mas eu li que o museu Guggenheim existe porque ele morreu no naufrágio. Porque a família resolveu juntar tudo que ele tinha e criar um museu. Foi assim? Pelo que eu li. De Nova York, né? Nas paredes você vai ver um monte de Astor, porque esse era o John Jacob Astor IV. É da família Astor, de uma forma geral. Né? Mas eles são grandes financiadores da Biblioteca de Nova York. Então, assim, quando as pessoas falam, por que o Titanic é tão famoso? Gente, eram todos os figurões. É o que eu tô falando, o Bill Gates estava lá. Na época. Pois é. Seria hoje morrer 3 ou 4 figurões e a tragédia ia ficar pra sempre. Por isso que é importante a gente falar desse impacto que o Titanic tem faz mais de 100 anos que ele afundou. E, assim, uma série de elementos. É o maior navio do mundo, na sua primeira viagem, as pessoas mais importantes a bordo e acontece algo desse tipo. E é um choque de realidade da mentalidade da Belle Époque. De que a gente vai ser infalível, que a gente vai superar a natureza. Tem foto do Guggenheim? Queria ver ele. Benjamin Guggenheim. Fui no museu dele, queria ver. Então. Tem a história de que, na verdade, o museu foi um legado, na verdade, que a família fez quando ele morreu. Vamos juntar tudo isso e criar o museu. E falando em legados, eu acho que é interessante falar no legado que o Titanic deixou, a tragédia dele deixou para navegação de uma forma geral. De segurança, sim. Completamente. A começar pela quantidade de botes salva-vida que você tem. Porque isso é uma coisa bem interessante que as pessoas acabam até... Olha lá ele, ó. Esse é o Benjamin Guggenheim. Isso. Falou, estamos prontos para afundar como verdadeiros cavalheiros. Isso tá no filme, né? Sim. Tá, essa cena tá. E falando agora dos botes, as pessoas às vezes têm essa interpretação mal feita de que o Titanic deliberadamente não tinha botes para todos porque eles achavam que não era necessário. Então... Isso é, na verdade, uma defasagem da lei naquele período, porque eles, salvo engano, a legislação batia com 20 botes para os navios a partir de 10 mil toneladas. Ou seja, eles calculavam a quantidade de botes salva-vidas pela tonelagem do navio e não pela quantidade de passageiros. Agora pensa, a partir de 10 mil, o Titanic tinha 46 mil. E não multiplicava o número de botes. Então assim, e por que isso é importante de dizer? O Titanic não era o único navio que estava errado naquele período. O Olympic estava errado, todos eles o Mauritânia, o Lusitânia... legislação, isso que é pior de tudo. Então assim, as pessoas jogarem toda a culpa no Titanic nesse sentido acaba sendo injusto. Porque o Titanic acabou sendo o bode expiatório nessa situação toda. O Titanic tinha, juntando passageiro e tripulante, 2.200 e pouco. Sim. Ele tinha bote para 500. Ah, é? Não. Pouco mais? Tinha bote para umas 1.200 pessoas. Mas só que muitos botes foram para a água sem estarem lotados. Sim. Porque assim, a tripulação... Tinha o bote
teria uma capacidade de 65. 65, mais de 40, teve bote que foi com 12. Sim, 12. No desespero. Porque, mais do que o desespero, alguns oficiais não estavam tão preparados nesse sentido. Eles não esperavam que algo desse tipo ia acontecer. O Lightoller, por exemplo, ele ficou com tanto medo de encher os botes que ele foi uma das pessoas, inclusive, que lançou um bote com 12 pessoas. Então, ele tomou até uma puxada de orelha no filme mesmo, você vê isso. Isso é mais uma cena que foi filmada e não foi colocada. Porque tem muita gente que critica o filme por imprecisões históricas. E aí, assim, tem muita coisa histórica real que foi filmada e não foi colocada. Ficou nas cenas escondidas. Essa daí tinha. Tem o capitão chamando eles e eles... Pô, mas se o filme com as imprecisões tem 3 horas de duração, Imagina, se botar todos... Mas é isso, né? Era muita coisa pra colocar no... Não, tanto que até hoje a gente lamenta como entusiasta, né? O James Cameron não lançou um Director's Cut do Titanic. Oficial, não. Oficial, não. Tipo do Senhor dos Anéis, uma versão estendida. Existe, mas é tudo fan-made. Linda, mas não é oficial. Tá. Tem até... Eles filmaram até cena do Californian parado no meio do gelo. E desligando o rádio. Que não tem no filme. Foi filmado. Como a produção do James Cameron disse, ele ficou muito feliz porque esse filme tinha... A versão completa tinha tudo o que ele queria. Mas por uma questão comercial, ele precisou cortar, abrir mão. E tá tudo porque bem. não era bem um documentário histórico sobre o Titanic, era uma história de amor, né? Então... o que não faz a história avançar, corta. Tipo, vai fazer falta? Não, então corta. Vai mais ou menos isso. Agora, falando dos... É verdade que tinha uma múmia no Titanic? Não. Mas de onde vem essa história? Não, essa é uma lenda que famosa. Que é a questão da múmia que seria afundada. Mas tem uma história legal. Arthur estaria trazendo uma múmia do Egito. Cara, ia ser maravilhosa essa história aí. Mas tem uma história bem interessante. Não, mas é verdade ou não? Não, mas tem Não havia múmia. Mas tem uma história relacionada ao Egito envolvendo o Titanic, que é a Molly Brown, é uma passageira célebre do Titanic. Se eu não estiver enganado, me corrija, Henrique, ela foi passar as férias no Egito, eu acredito. Ou seja, ela primeiro embarcou, inclusive no Olympic, ela estava em Nova York, ela era dos Estados Unidos, ela embarcou no Olympic em direção à Europa, ela foi pro Egito, né, passou as férias, né, passou aquele período no Egito, e na volta, lá no Egito, ela tinha comprado aqueles famosos Ushabtis. O Shabbat é tipo uma entidadezinha pequenininha, uma escultura que os antigos egípcios colocavam nos túmulos, né, dos faraós. Era tipo um servo. Quando o faraó morria, esse exército de Ushabtis estava lá para servir. Ela levou dela, o pessoal. Ela comprou no Cairo, ela comprou no Egito. Certeza que foi essa isso. Peça. Foi isso. Mas o mais curioso... Uruca pesada. Ela sobreviveu, ela embarcou num dos botes e ela levou isso junto com ela. Mas ela botou no bolso de alguém na hora? Ela botou... Foi no bolso dela. E hoje essa peça pode ser vista num museu do Titanic, salvo engano. Esse é um Ushabti. Tá vendo? É uma pequena escultura. Falou isso, aí caiu alguma coisa aí. Você escutou, né? Aí, ó. Você vê, né? É a maldição. Aí, ó. Mas tem umas coisas sobrenaturais que são reais, assim, documentadas. O quê? Acho que a mais impressionante talvez seja o livro. Você tem a imagem dele? Esse é impressionante mesmo. Do quê? É um livro de 1896, se eu não me engano. Ou seja, 14 anos antes do Titanic. É um livro que fala de o maior navio do mundo, se chama Titã, que naufraga em sua primeira travessia batendo num iceberg. Dimensões iguais, não tem bote pra todo mundo. Não tinha bote pra todo mundo. Cara, não pode ser. Essa história está escrita no livro publicado. Esse é o livro. E foi publicado em português. Esse livro foi publicado em português. Chama-se Futility. Futilidade ou Naufrágio do Titã. Essa é a edição em português dele. É um livrinho curtinho. 14 anos antes. Essa é de arrepiar, né? Como é que pode? 14 anos antes. Morgan Robertson. Não deve ter sido um livro que na época não foi tão famoso, né? Senão alguém iria ficar encanado na época. Mas tinha muita gente encanada. Sério? Eu acho que esse livro só ficou conhecido depois da Então, eu acho que sim, também. Alguém escreveu lá rapidinho e botou... Não, brincadeira. O livro é verdadeiro. É verdadeiro, então. Tem uma imagem aí da carta da Esther Hort. A Eva Hort é uma sobrevivente célebre e tal. A mãe dela, no dia do naufrágio, à tarde, ela estava escrevendo uma carta para a família lá na sala de leitura, né? E ela fala assim, os marinheiros disseram que tivemos uma jornada maravilhosa até agora, sem nenhuma tormenta. Mas só Deus sabe o que acontecerá quando houver alguma. Uma tempestade, exatamente. Ela fala como tempestade. Ela guardou a carta no bolso. Qual que era a ideia dessa carta? Era mandar pra alguém? Mandar pra família. Ela tava muito cética, a mãe da Eva.
durante a viagem. Então, assim, essa carta só mostra o quanto ela estava apreensiva e acabou... a carta no bolso, não dormiu, porque alguma coisa dizia pra ela que ela não podia dormir. Ela dormia durante o dia e à noite ela passava em claro. Pra fazer vigília. E ela foi salva, ela entrou num bote com essa carta no bolso. Essa carta existe até hoje, tá lá no Museu de Belfast. Olha só, cara. Então, assim, é uma pessoa que estava a bordo que... O que aconteceu com a gente, né? As letras eram tão bonitas no passado. É engraçado, você vê que a letra no final tá mais tremida, né? Essa da Eva. Essa da Eva é da criança, porque ela era criança na época. Então, assim, a mãe escreveu a primeira parte da carta, da mensagem, e o final foi... O marido morreu, né? O pai ficou. O pai da Eva morreu. E, inclusive, durante muitos anos, a Eva Hart, como ela era uma sobrevivente célebre, ela era uma das sobreviventes em conjunto com alguns outros que ainda tinham a dor do naufrágio do Titanic, da perda de algum parente, de algum familiar, muito latente. Então ela falava, principalmente depois que descobriram o Titanic, que não deviam mexer com o Titanic. Era uma pessoa com essa convicção muito grande de que o Titanic era o túmulo do pai dela. Não só do pai dela, como de tantos outros. Então, existe essa polêmica muito grande em torno do Titanic. Em deixar ele em paz. Não só do Titanic, todo naufrágio que impacta com morte é considerado uma sepultura, um túmulo, né? E tem um outro passageiro, William Stead, ele escreveu em 1886 um artigo falando que a falta... isso é exatamente o que pode acontecer e acontecerá se os transatlânticos forem enviados ao mar com falta de botes. Ele morreu no Titanic porque não conseguiu um bote. Eita. E ele escreveu isso em 1886. É mais uma prova de que era sabido que a legislação estava defasada. Eu não disse, eu disse. Disse. Mas vamos lá.